de Jesus, meus irmãos, me chamo Pastor Rui Cruz e vou estar junto com vocês nos Fundamentos na Casa, na disciplina Transformação da Alma. Eu acredito que se você está buscando conhecer mais de Deus, conhecer mais de você, é porque você está nesse curso e especificamente essa disciplina de transformação da alma é uma disciplina que vai ajudar muito você nesse desenvolvimento desenvolvimento da sua vida espiritual. Eu costumo falar que vocês são afortunados, né? Porque quando eu me converti, em final de 1999, e eu tive muitas lutas internas, porque não conhecia as disciplinas do Espírito. Eu não sabia, por exemplo, que eu era constituído de corpo, alma e espírito, né? Essas coisas estão na Bíblia, mas não me foi ensinado especificamente. Então, o nome dessa disciplina é Transformação da Alma, e você vai ser muito abençoado, porque se eu soubesse disso assim que eu me converti, eu não teria batido muita cabeça contra a parede, né? Eu tinha dado muitas cabeçadas, mas glória a Deus, porque eu fiquei sabendo isso tempos depois, anos depois, e você que está agora andando conosco, se converteu por esses dias, esses meses ou até esse ano, você tem uma tremenda oportunidade de ser abençoado com isso, porque não vai cometer alguns erros que nós cometemos por não saber de algumas coisas. Amém? Então, no processo desse seu crescimento, a transformação da sua alma é algo que é indispensável, né? E aí nós nesse estudo você vai entender por que disso, né? Então, nós vamos ter 3 aulas, e na sua apostila você vai ter, por exemplo, na nossa primeira aula, que é hoje, nós vamos ter 2 aulas da sua apostila numa única aula. Então são 6 aulas, mas nós vamos 6 aulas que são divididas na sua apostila, mas nós vamos ministrar em cada aula 2 da sua apostila. Então nessa primeira aula é a transformação da alma e especificamente a salvação completa, né? Então, antes que a gente fale da salvação completa ou da transformação da alma, é importante a gente relembrar que eu e você somos constituídos, como já falei, de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, pensa num abacate. O abacate ele tem aquela capa, né, a casca dele que é grossa, e dependendo da espécie do abacate, tem umas mais grossas, mais finas. Então, aquela capa grossa, e depois você tem a polpa, e lá dentro você tem, digamos, que a gente chama de caroço, né, que ali é a semente. Então, o espírito é essa parte mais de fora, a polpa é a alma. Aliás, o espírito é essa parte de dentro, a polpa é a alma, e o nosso corpo é essa parte mais de fora, né? Então, o espírito nosso é a coisa mais interna da gente, a alma já é ali mais externa, e o corpo é a parte mais externa, aliás, é a parte externa do seu corpo, do seu ser, digamos assim. Então, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, fala claramente, né, mostra claramente que o homem é constituído de 3 partes, né? O vosso espírito, alma e corpo. A diferença vital entre o homem e o animal é que o homem tem um espírito. Então, você pega, por exemplo, um cachorrinho, né, que você tem, ou um animal de estimação,
você vai ver que ele tem algumas oscilações entre estar alegre, né, ou contente e triste. Por exemplo, nós mesmos lá em casa, nós temos um cachorrinho, e tem dia que ele está quieto no canto, né, como se estivesse assim pensativo, mas tem dia que quando a gente entra ele pula, né? Então ele tem, podemos dizer assim, emoções, e isso quer dizer que é uma coisa de uma alma. No entanto, ele não tem um espírito. Por quê? Porque nós temos um espírito, e onde Deus se comunica conosco. Você deve ter visto isso em outras aulas. Mas o homem é o único que tem corpo, a alma como um animal e espírito. Amém? A alma é o órgão onde o pensamento é registrado, digamos assim, as emoções e as vontades. Então, para que você entenda um pouco, né, sobre essa questão de emoção, de vontade, que é coisa da alma, que é, digamos assim, registrado na sua alma, está lá na sua alma. Por exemplo, você já sentiu vontade de comer uma determinada comida, né? Você não só estava com fome, mas você estava com vontade de comer uma comida específica. Por exemplo, se você está com vontade de comer uma pizza, né, de marguerita, né, com aquele tomate, manjericão, aquele queijo mussarela derretendo, que quando você puxa a pizza assim, chega e estica. Eu gosto muito de pizza de marguerita. E então você fica com a vontade de comer uma pizza, mas todas as outras pessoas que querem sair querem comer churrasco. Aí vocês vão para a picanharia, e lá você come uma picanha muito macia, gostosa, com os acompanhamentos, mas seu pensamento fica na pizza. O seu estômago já está até cheio, você volta para casa, mas você fica pensando na pizza, né? Então, assim, não é só uma questão de fome, né, de saciabilidade. A vontade ficou ali de comer a pizza, né? Então, na sua alma, você ficou desejando aquilo. Então, na alma também é onde você guarda as emoções boas ou emoções não boas, né? Então, por exemplo, quando você olha para alguém que você gosta muito, que você ama, né? Seu coração palpita, então aquilo ali traz uma alegria, traz um sorriso para você, uma sensação de bem-estar, de segurança. Do contrário, quando você olha para alguém que você não gosta, você pode ter pensamentos ruins, de tristeza, de desânimo, de raiva, de ira e até pensamentos de morte, dependendo da pessoa. Então, essas coisas elas estão guardadas aqui na sua mente, que está relacionado com a sua alma. Então, o que você aprendeu na faculdade, o que você aprendeu na escola, lá no seu trabalho, é registrado na sua alma, no seu psique. E o corpo é algo muito simples, porque é facilmente da gente detectar, né? O corpo é onde você pega, você cheira, sente gosto, vê, escuta, não é? E o seu espírito é algo lá interno, que é como se fosse, digamos assim, de grosso modo, é uma antena que lhe conecta com Deus, que é espírito. Amém? Então, isso aí de forma simples tentei aí explicar para você. Então, como nós estamos falando, o nome dessa disciplina é transformação da alma. O primeiro estágio da transformação da alma é o estágio da salvação que acontece no seu espírito. Então, existem 3 estágios de salvação, e por isso que nós estamos falando de plena salvação ou salvação completa. Então, esses 3 estágios vão acontecer no espírito, porque se você aceitou Jesus, está vendo essa aula, provavelmente você já confessou Jesus, provavelmente você é um crente batizado. Então você já foi salvo no seu espírito foi recriado. Aí tem a salvação da sua alma, que é salvação das emoções, dos conceitos e valores, e o seu corpo, que vai ser salvo. Eu e você vamos receber um novo corpo que será transformado, um corpo que não adoece mais, um corpo que não é mais
corrompido, né? Mas vamos falar aí dessas três salvação. Por isso é que nós estamos falando da salvação completa. Então veja, o primeiro estágio é o da regeneração. O que é regenerar? É gerar novamente. Então imagina que você tinha um espírito dentro de você, mas estava morto. A Bíblia fala sobre isso, né? Que seu espírito estava morto. E quando você aceitou Jesus, o seu espírito foi criado novamente. Eu vou tentar exemplificar assim. Você imagina que você tem um celular que está 1 ano numa gaveta. Se você tentar ligar ele, não tem mais energia na bateria, não é verdade? Então ele não vai funcionar. Ele está morto, digamos assim. E quando você coloca na energia da tomada ali e começa a carregar, é como se aquele celular recebesse vida, né? E ele começa a interagir, ele começa a se comunicar com a rede lá de transmissão da operadora que você escolheu. Então ele começa a conectar-se com a operadora, não é verdade? Por quê? Porque dentro dele tem um chip e você trouxe energia. Assim eu e você, quando não tínhamos aceitado Jesus, não tínhamos confessado Jesus, o nosso espírito estava morto. Mas quando você e eu aceitamos Jesus, nosso espírito foi recriado e houve agora uma nova vida dentro de você. E houve uma conexão sua com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Deus coloca o Espírito dele dentro de nós. Então, daí por diante, você tem a vida de Deus dentro de você. E aí acontece uma coisa muito boa, do ponto de vista da eternidade, mas também uma coisa que vai trazer conflito. Por quê? É como se você pegasse duas pessoas e colocasse numa só. Por quê? Porque tem a sua vida, que é, por exemplo, tem a vida do Rui, né? Os meus conceitos e valores, aí eu aceito Jesus e Deus coloca o Espírito dele. Agora a vida dele está em mim. E aí você tem 2 comandos agora, né? E é como se você estivesse dirigindo um carro e Jesus estivesse do lado direito aqui do banco e ele estivesse dizendo: olha, coloque na velocidade aí, vamos andar a 60 por hora, 70 por hora. E você diz: não, eu quero andar a 100. Ou então, não, eu vou andar a 40 porque eu estou com medo. E Jesus diz assim: entre para a direita. E você: não, eu conheço esse caminho, é melhor eu seguir direto. Ou seja, você tem uma vida de Deus dentro de você, dando comandos para você, mas você muitas vezes não quer. A transformação da alma é fazer com que esse seu eu se dobre aos comandos de Deus. Quando eu e você dizemos sim para o Espírito Santo, nós temos a nossa alma transformada. Amém? Agora, olha que eu quero deixar registrado aqui. Não está aí na sua apostila. Quando Deus requerer algo de você, entenda, é para o seu benefício, não é para o benefício de Deus. Veja, Deus, ele é dono de todas as coisas e ele em si já está satisfeito de tudo. Então ele não precisa de você e nem precisa de mim. No entanto, ele veio ao nosso encontro, veio ao nosso favor. E quando ele coloca a vida dele dentro de nós, é para que nós possamos melhorar a nossa vida, porque em João 10:10 diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida plena. Então Deus quer nos dar uma vida plena, e essa vida passa pela transformação das nossas almas. E o que é, de forma prática? Transformar conceitos, né? Então Deus começa a habitar dentro de você através do Espírito Santo e vai começar a mudar seus conceitos e valores. Então, por exemplo, o homem que casou, antigamente você pode ter sido assim, casou e achava que você não precisava participar das coisas do seu trabalho, da sua conta bancária, de quanto você ganhava, ou de quanto você ganha, de quanto que você gasta. Alguns homens foram ensinados que não precisava dizer isso para a mulher. Então, a mulher não sabia de nada, algumas mulheres não sabiam nem qual era o setor específico que o marido trabalhava
na determinada empresa, nem muito menos quanto ele ganhava, nem muito menos quanto era que gastava. E alguns homens entraram num casamento instruído por outras pessoas que era assim que tinha que ser feito. Mas esse conceito é errado. A Bíblia diz que eu e minha esposa somos um. Então eu tenho que compartilhar tudo da minha vida com minha esposa, porque ela é uma auxiliadora, ela me ajuda nesse caminhar. Mas muitos homens que não têm o Espírito Santo de Deus, não conhecem a palavra de Deus, acham que quanto mais esconder da esposa, menos confusão vai ser. Então alguns dizem: Deus me livre que eu vou dizer para minha esposa quanto eu ganho, porque se ela souber que eu tenho uma reserva, ela vai gastar tudo. E no entanto, isso é errado, não é? A esposa precisa saber, sim. O homem precisa saber, a esposa precisa saber. Amém? Esses conceitos e valores, quando você aceita Jesus, começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai forjando isso dentro de você. Eu estou dando um exemplo. Isso é transformação da alma. Eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas dizendo assim: eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Isso ele está querendo dizer que ele é crente, mas não é besta. Né? Como se levar desaforo para casa fosse ser um bobo, um tolo. Depende do conceito humano, né? dos valores humanos. Levar desaforo para casa talvez seja uma fraqueza. Mas num valor cristão, levar um desaforo para casa é sinônimo de muita fortaleza. É sinônimo de que você não se dobrou a uma provocação, que você não é uma pessoa que se deixa levar por uma circunstância que lhe coloca até em risco, você e sua família. Você imagina no trânsito quantas pessoas não morrem, né? E matam por conta do orgulho, porque alguém gritou, passou na frente ali do carro e outro vai tomar satisfação, e porque ninguém pode entrar na minha frente. Então, mas quando você de Deus, do Espírito Santo, alguém lhe tranca e você diz: oh Senhor, abençoe ele, Pai, abre os olhos dele, salva esse homem, salva essa mulher, não é? Então, isso foi um conceito mudado. O que é transformação da alma? É você sendo transformado de coisas que você tem por certo, um valor que é certo, e no entanto, meu irmão, está lhe colocando em risco. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Então, vamos lá. Esse estágio, que é o primeiro estágio que nós falamos da transformação da alma, é o estágio de regeneração. Nesse estágio, o seu espírito foi regenerado. Você não sentiu muita diferença, porque é algo lá interno. Esse é o primeiro estágio, regeneração. Você não tinha espírito, seu espírito estava morto, e Deus veio e regenerou ele, recriou ele. Isso ocorre no dia que nós nos convertemos, né? O nosso espírito ele é regenerado, né? Isso aí nós também chamamos de salvação, a salvação do espírito, né? A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Está lá em João 3,6. Então, veja, pessoas que estão andando por aí, elas acham que estão vivas, né? Do ponto de vista carne, elas estão vivas, mas por dentro elas estão mortas. O que é nascido da carne é carne, ou seja, é carnal, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então, existe hoje dentro de você duas naturezas, a carnal e a natureza de Deus, que é a espiritual. Amém? Então, por possuirmos a salvação e a vida eterna, tornamos-nos filhos de Deus, né? Está lá em João 12, 13, e jamais perecemos. Então, veja, essa recriação que aconteceu em você, ela aconteceu uma vez só vai ser uma vez só, e uma vez por toda. Você é filho de Deus e pronto, você não perde sua salvação. Pastor, por que o senhor diz isso? Em 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. É mais ou menos assim. Você já viu aquela colazinha que chama Durapox? Ela vem duas barrinhas, uma cinza e uma branca. Aí você quebrou uma coisa na sua casa, né? Sei lá, quebrou
uma pecinha dessa aqui, aí aquelas coisinhas que se põe em cima da sua mesa e quebrou. Você compra aquela Durepox, aí tem a massinha, que é o componente A e o componente B, você amassa junto um com o outro, põe um pouquinho de água, né? E vai amassando, e depois que você junta aqueles dois componentes, que eles secam, não tem mais como você separar o componente A do componente B. Essa é quando a Bíblia diz que o que se une ao Senhor virou um só com Ele, esse une aí é cola. Só que não é cola como algumas coisas que nós colamos e depois pode descolar. Não, essa massa está ligado mais como algo que é amalgamado, que não tem mais como separar. É mais ou menos como se você fosse fazer um bolo. Então, vamos imaginar quais são os ingredientes básicos para você fazer um bolo. Você vai ter farinha de trigo, não é? Aí você vai ter ou leite ou água, pode ser com água, né? Não vai ficar tão gostoso, mas você pode usar. Aí você pega e bota uma porção de trigo, uma porção de leite. Você vai, se o bolo for doce, você vai usar o açúcar. Se for um bolo salgado, você vai usar mais sal. Mas normalmente mesmo em bolo doce põe uma pitadinha de sal, não é? Para não ficar tão enjoativo. E você vai ali colocar uma manteiga ou um óleo, né? Um azeite na massa, porque ele vai ficar assim mais, podemos dizer assim, mais fofo ou mais suculento, né? Você vai untar ali a forma, você vai precisar de uma forma e você vai precisar de calor. Precisar de pôr todo esse ingrediente numa forma e você vai precisar de calor, né? De pôr no forno. Então, basicamente, você tem aí um material para um bolo. Aí, depois que esse bolo fica pronto, que você vai comer, aí você diz, eu acho que ficou muito salgado. Aí eu pergunto para você, tem como tirar o sal desse bolo? Ou se você achar que, rapaz, eu acho que eu coloquei muito leite, tem como você separar só o leite desse bolo que você já fez? Assim também é o que se une ao Senhor. Está unido eternamente. A Bíblia diz, o que se une ao Senhor é um só Espírito. Esse une aí é cola. Não tem mais como descolar. É como aquelas duas massinhas lá do Durepox. Não tem mais. Já era. Você é de Jesus para o resto da sua vida. Amém? Então, essa salvação é no seu espírito. Vamos lá. Esse primeiro estágio é o estágio que você não faz nada, digamos assim, do ponto de vista para que isso ocorra. Você aceitou Jesus, mas, sinceramente, você não pode colocar isso na sua conta. Isso é na conta de Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que foi na sua direção. Até o fato de você aceitar Jesus, quem gerou isso no seu coração foi você, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram, então Deus veio na sua direção e você entregou seu coração para Ele e aí você agora é um só com Ele, amém? E o segundo estágio, nós falamos do primeiro, que é o primeiro estágio, que é a salvação do seu espírito. O segundo estágio é a salvação da sua alma, né? Esse estágio é algo onde eu e você já temos uma participação. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, e aí, um belo dia, alguém lhe trata mal lá no seu trabalho, seu chefe lhe trata mal, gritou com você, foi injusto com você, e você volta para casa. E você está furioso, né? E a sua fúria, a sua raiva é legítima. Mas o Espírito Santo diz assim, perdoe ele. Fale de Jesus para ele. Seja amoroso com ele. E você começa uma briga interna, porque você está certo. E ele foi grosso, estúpido. Mas o Espírito Santo que está dentro de você, lembra que eu falei da segunda pessoa? Que agora mora com você? Ele começa a dizer, perdoe, perdoe. Aí você tem duas opções. Uma, obedecer o Espírito Santo. Duas, não obedecer. E não perdoar. Chegar
no outro dia, na segunda-feira, com a cara trancada. Ele, seu chefe, vai ficar refletindo, talvez esteja envergonhado, e você por cima da carne seca, né, como a gente fala aqui. E aí você tem essa opção. Então veja, esse estágio aí é um estágio da salvação da sua alma. Se você ouve a voz do Espírito e chega na segunda-feira, né, quebrando o gelo, conversando com ele, e ele, se ele disser assim, olha, eu queria conversar com você a respeito do que houve lá na sexta-feira, na semana passada, e você diz, tá bom, vamos conversar, e ele vê que você é uma pessoa maleável, uma pessoa, e aí se ele lhe pedir perdão ou não, e você diz, olha, não está tudo bem, né? Vamos tratar desse assunto, mas eu quero dizer para você que não ficou mágoa, rancor no meu coração, que você está indo na direção do Espírito Santo. Isso quer dizer que quando você disser sim para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo está dizendo para você fazer, sua alma vai ser transformada. E o ganho disso aí é, você vai estar refletindo quem? A outra pessoa que está dentro de você. Você vai estar refletindo Jesus. Amém? Então, transformação da nossa alma, se eu pudesse resumir, é você sair da direção do carro e deixar Jesus conduzir. Só que Jesus, ele não quer conduzir só. Ele quer dizer para você, dobre a direita, e você mesmo dobra. Porque ele em si, Jesus, já é transformado. Né? Jesus habitou aqui e não pecou, mas agora ele está habitando dentro de você. Ele quer lhe levar para um caminho de libertação, de querer um caminho onde você não vive mais do seu jeito, mas vive do jeito dele. Amém? E sempre lembre, Jesus, ele não precisa ser transformado, quem precisa disso é você. Ele não ganha quando você é transformado, quem ganha é você. Jesus em si mesmo já é satisfeito, é dono do universo, é dono de todas as coisas. Amém? Você está entendendo? Então, esse segundo estágio, que é a transformação da sua alma, tem a ver com que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E nós vamos falar sobre isso, né? Bom, por que também que é salvação completa? Porque muitos crentes acreditam que o que tem que ser salvo é só o Espírito. Então, você vai encontrar muitos crentes aí falando nomes feios, que a gente chama de palavras torpes, contando piada suja, vendo programa que não deveria ver, porque ele salvou, né? Aceitou Jesus, está salvo, mas a mente dele não é transformada, a alma não é transformada. E ele continua muitas vezes com os mesmos conceitos e valores. De domingo ele veste uma roupa menos extravagante, vai para o culto. De domingo às vezes ele acha um documento dentro da Bíblia, porque ele passou a semana toda sem encontrar aquele documento. Aí quando ele vai no culto, pega a Bíblia, quando vai abrir a Bíblia, aí encontra alguma coisa. Por quê? Porque ele não lê a Bíblia. Mas de domingo ele se veste de uma roupa religiosa e vai lá. Então existe esse crente que ele é salvo, mas não é transformado? Existe, né? Eu me lembrei até de uma história de um pastor que estava viajando num determinado lugar e entrou num açougue e encontrou uma placa bem grande lá, né? Não vendemos fiado, especialmente para pastores. Já pensou? Então veja, isso provavelmente estava lá porque o dono do estabelecimento foi enrolado por algum pastor. Então veja, dependendo de onde você está, alguns tipos de igreja, eles têm uma ênfase só em salvar o espírito. O caráter da pessoa que tem a ver com a alma, se ela vai refletir Jesus ou não interessa. Só que nós aqui, como igreja, como casa de Deus, queremos falar para você da salvação completa. Você foi salvo no seu espírito, Deus recriou ele estava morto, mas você precisa ser salvo na sua alma, precisa lavar a sujeira e os conceitos e valores que ao longo dos anos foi colocado aí, que não condiz com a palavra de Deus, não condiz com o que Deus quer para você. Amém? Você entendeu? Espero que você esteja entendendo
sobre essa parte da salvação da alma, né? Então eu quero ler um texto que eu quero que você guarde ele, né, aí no seu coração, leia sobre ele, porque é um texto-chave sobre salvação. Está lá em Mateus 16, do versículo 24 ao 27, que diz: Então disse Jesus, eu vou ler aqui para você. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, preste atenção, a si mesmo se negue. Olha como isso é forte. Jesus está dizendo: se você quiser vir após mim, ou seja, caminhar no meu caminho, caminhar me seguindo, se você quiser me seguir, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, aí essa vida aí é alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, essa vida aí no original é alma, por minha causa achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá, preste atenção, retribuirá cada um conforme as suas obras. Que obra, pastor? Conforme a obra que ele deixou que o Espírito Santo fizesse. Qual é a obra? Negar-se a si mesmo. Então Jesus vai voltar e vai prestar conta comigo e com você. E ele vai chegar e vai dizer para mim: e aí, Rui? Tua alma, tu se deixou ser transformado? Porque eu quero deixar claro para você que essa é uma obra do Espírito Santo, mas que você pode dizer não. Eu não quero que o Espírito Santo me diga o que fazer. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero dizer, se você tomar essa atitude, você vai ser um crente salvo, mas não vai ter uma alma transformada e, por consequência, você vai receber a retribuição disso, né? Deus, o Espírito Santo, né, que está querendo forjar uma nova pessoa para expressar para os de fora esse caráter de Jesus. Se você não deixar isso acontecer, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, né, vai prestar conta comigo e com você, porque o texto diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que obras são? Obra de transformação aí da alma. Amém? Então, a expressão a si mesmo se negue, que nós lemos aí nesse texto, significa negar o seu próprio ego, né? Que é o que eu já falei, né? Então, o processo de transformação da sua alma consiste basicamente, grava isso, o processo de transformação da sua alma consiste basicamente em você negar o seu ego, né? Negar a si mesmo é o processo de transformação da sua alma, né? Em todo o que eu tenho falado aqui, se você gravar somente isso, você entendeu o que é transformação da sua alma. Transformação da sua alma é o negar-se a si mesmo. Lógico que aí é importante você entender. Você está negando-se a si mesmo em detrimento ao que o Espírito Santo está dizendo dentro de você. E lembrando que Deus ama você. E se Ele ama você, Ele não vai te pedir algo para lhe prejudicar. Ele vai lhe pedir algo para lhe abençoar. Então entenda, Deus em si mesmo, como já falei, Ele é satisfeito, Ele tem todas as coisas, Deus é resolvido, Deus é vencedor, mas Ele quer nos fazer resolvido, Ele quer nos fazer vencedor, Ele quer nos fazer Deus ir além, porque Ele veio para nos dar vida e vida transbordante. Amém? Então vamos lá. Falamos já sobre isso. Então, quando o Senhor voltar, Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras, de acordo com estes dois critérios. Quais são os dois critérios que Ele vai retribuir? Primeiro, se o crente negou-se a si próprio. Esse é o primeiro critério, que quando Jesus voltar, Ele vai ver, né, se você negou-se a si mesmo. E o segundo,
se perdeu a sua alma hoje por causa do Senhor. Ou seja, o seu eu, o seu ego, que é os seus conceitos e valores, se você abriu mão disso por causa do que ele diz. Amém? Então, negar-se a si mesmo e abrir mão dos seus conceitos e valores, que termina sendo a mesma coisa. Amém? O estágio da salvação da alma é o estágio da transformação. Essa palavra aí, que está lá em Romanos 12, 1 e 2, diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja bem, olha, Deus quer lhe colocar num estágio de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas pela leitura desse texto nós entendemos que só quem consegue perceber essas coisas é quem tem uma alma transformada. Então, porque ele diz, ele diz, transformai-vos pela renovação de quê? Entendimento, alma. O que é isso? Eu renovo meu entendimento, ou seja, eu achava que eu tinha que ir para cá, mas o Espírito Santo está me mandando ir para lá, e eu entendo isso, e eu renovo, ou seja, eu deixo as coisas velhas, vou para a coisa nova, e aí eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Isso não é maravilhoso? Isso é o que Deus tem para você. Amém? A palavra aí, no original grego, transformação, inclui um sentido de mudança. Significa a mudança de uma substância e uma natureza e uma forma. É mais ou menos a mesma palavra no grego, está ligado para a transformação dessa palavra de Romanos 12, 1 e 2, está ligado com metamorfos ou metanoia, transformação de mente. É o mesmo que ocorre com a lagarta e a borboleta. A lagarta é um ser limitado, a lagarta ela rasteja pelo chão, ela sobe uma árvore ali, né, colada no caule, rastejando, mas quando ela fica um tempo num casulo, né, ou na crisália, e aí ela muda e vira uma borboleta, houve uma transformação. Essa transformação mudou totalmente o ser. É o que Deus quer que aconteça com a gente. E essa transformação, ela acontece dentro de você e dentro de mim de forma metabólica. Como assim, pastor? Simples. Veja bem. Se você comer um pedaço de pão, né, imagina quando você chega assim numa vitrine de uma padaria, você vê aquele pão assim, apetitoso, porque pão é algo que mexe, né, com você, com seus olhos e o estômago. Pão é uma coisa muito fácil de ser assimilada, né? Muito simples de ser assimilada, até de fazer. Então, quando você come um pão, você sabia que a sua saliva ela tem enzimas que quebram o amido do pão. Já na sua boca ele começa a ser digerido. Então, a sua saliva já começa o processo de digestão do pão na boca. Então, quando você engole o que você mastigou do pão, quando chega nos seus estômagos, ele está praticamente quase que 100% assimilado. E aquilo ali, né, o pão, ele vira uma glicose, né, que na verdade é um açúcar, ou seja, é energia pura. Então, quando você come um pão, imediatamente ele se transforma em energia. Se você pegar uma pessoa que comeu 10 pães, né, ou mesmo um pão, e depois ali de 10 minutos que ela comeu, se você pegar ela e pegar cada singular célula dela, o pão vai estar lá. Não tem mais como você separar daquela pessoa o que ela comeu. E aquilo ali trouxe força para ela, porque o pão ele virou glicose, energia, ele trouxe ali para ela poder. Assim também, né, no processo de transformação da sua alma, quando você se alimenta da palavra de Deus, esse alimento vai entrar aqui e ele vai começar um rebuliço dentro de você e ele vai trazer essa substância que é o pão vivo que desceu do céu, começa a alimentar você e você começa a trocar seus conceitos e valores. Sua fisionomia muda, você começa a ver as coisas de forma diferente, uma perspectiva diferente, e aquilo começa a mudar até seu ânimo, o seu acordar,
o seu dormir. Por quê? Porque Deus está colocando uma comida espiritual que é Cristo Jesus na sua vida, e essa coisa vai metabolizando dentro de você, assim como o exemplo do pão, e vai mudando o seu caráter. Amém? Então essa mudança metabólica ocorre porque nós ingerimos uma comida celestial. Glória a Deus. Jesus em João 6,48, 51 diz: Cristo é o pão vivo e o pão da vida para comermos, né? Então, o pão vivo que desceu do céu, amém? A salvação no Espírito é decidida no momento em que cremos no Senhor, mas a salvação da alma depende de nos enchermos do Espírito Santo. A salvação da alma depende de você ser tão cheio do Espírito Santo que quem manda é o Espírito Santo, não é mais você, amém? E o terceiro estágio da salvação. Então vamos lembrar, o primeiro estágio é a salvação do seu espírito, que aconteceu de uma vez por todas, você se uniu a ele e você agora é um com ele. O segundo estágio é o estágio que nós acabamos de falar, que é o estágio da transformação da sua alma, transformação do seu eu, dos seus conceitos e valores. E o terceiro estágio é o estágio da transformação do seu corpo. Esse corpo seu e meu é um corpo que apodrece, que perece, que vai murchando, que vai enchendo de ruga. Olha, eu já tenho umas aqui, né, aqui na testa, olha só, né? Então, vai enchendo de ruga e tal, e daqui um dia os seus olhos já precisam de óculos, você já sente algumas dores e tal, já não dorme mais como dormia quando era criança. Enfim, o corpo ele vai perecendo. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber um novo corpo, né? Então, o terceiro estágio, o último estágio da plena salvação de Deus, é o da salvação do nosso corpo, ou seja, da glorificação. João 20, capítulo 20, versos 19 e 26, fala disso, né? Esse estágio será no futuro. Deus remirá o nosso corpo de corrupção e transformá-lo, né? E vai transformá-lo num corpo de sua glória. Isso está lá em Romanos 8, quando Paulo fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Amém? Então, Deus nos vai dar um corpo igual ao de Jesus. Quando Jesus foi ressuscitado no terceiro dia, que os discípulos estavam reunidos num lugar com medo dos judeus, Jesus entra atravessando uma parede, porque a Bíblia diz que a porta estava trancada, e a Bíblia diz que Jesus entrou no meio deles, e Jesus diz: Pai seja convosco. E aquele corpo de Jesus não era um corpo mais limitado. Então, esse terceiro estágio é o estágio onde nós vamos receber um corpo igual ao de Jesus, um corpo que não está mais limitado, não morre mais, é o mesmo corpo que Jesus está hoje, que quando ele subiu aos céus, subiu com esse corpo, é o mesmo corpo que ele vai voltar para nos buscar, e é um corpo que está aqui hoje em Teresina e pode estar amanhã em Fortaleza ou imediatamente. Por exemplo, quando Jesus estava falando com os discípulos e ele sumiu no meio deles e apareceu na Galiléia dos gentios, né? Então um corpo que não tem mais limitação de ter que andar. Então eu quero um corpo desse. Você quer? Eu também quero. E aí, para a gente resumir, então a salvação completa de Deus pode ser vista então dessa forma: no passado o nosso espírito foi regenerado, no presente a nossa alma está sendo transformada e no futuro nosso corpo vai ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe você e espero que você tenha entendido e que te dê espírito de sabedoria e revelação no nome de Jesus.